Bênção muito especial por cada família aqui, Senhor, que aqui está, por aqueles que por algum motivo não puderam vir, também eu entrego em Tuas mãos. Mas eu quero te pedir um milagre, Senhor, que eles possam estudar a lição durante a semana e que eles sintam no coração um desejo, mas um desejo ardente de te conhecer melhor, de estar alicerçado na Tua palavra. Porque, Senhor, nós precisamos desse milagre. Vem operar no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Muitas vezes nos dá desânimo, não queremos estudar, Senhor, mas que seja neste dia desfeito tudo isso, que nós possamos cada dia sentir o desejo da Tua palavra, sentir o desejo de guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Só a Tua palavra nos fortalece, só a Tua palavra nos dá força, Senhor, contra as adversidades do inimigo. Por favor, nos proteja, nos guarde e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Então, chegou os minutinhos da nossa comunicação. Hoje a nossa igreja está muito feliz, né? Primeiro com o nosso querido pastor aqui, amado. A gente gosta demais desse pastor. Ele é muito querido, então hoje a gente vai ouvir sobre ele. Ele vai falar de novo, né? E também temos uma visitante muito especial, que é a professora da Sara, lá do Boasa, professora de português. Ela que está cantando, passando a mensagem musical para a gente. Então eu estou muito feliz, particularmente, né? Acredito que os irmãos também estão. E eu agradeço muito a Deus pela nossa igreja, ela ser muito organizada. Glória a Deus. Cada igreja está fazendo a sua contribuição para as pessoas que estão sofrendo. A nossa igreja aqui, irmãos, é assim, ó. A gente dividiu nas classes da escola sabatina, tá? Mas só que se você puder trazer, é isso aqui, ó. Aqui no quadro aqui, ó. A classe da Ana aqui, ó, escova de dente. A classe do irmão Arnaldo aqui, ó, pasta de dente. A minha classe aqui é shampoo. Os jovens estão responsáveis para trazer absorvente. E os juvenis, sabonete. Tá? As outras igrejas, cada um vai levar um produto. Se todo mundo se conscientizar e ajudar, a gente deixou uma caixa ali fora para receber esses produtos, tá? Eu acredito que cada um de nós pode dar a sua parcela de contribuição, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu esforço que você vai fazer para ajudar os nossos irmãos do Sul, tá? E que Deus possa ser exaltado pelas nossas mãos em ajudar. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de
Santo somente é o Senhor. Canta, igreja. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio e pela liberdade de estarmos aqui na Tua casa nesta manhã. Amém. Nos abençoe, derrame sobre nós o Teu Espírito e queremos também louvar o Teu nome porque de maneira maravilhosa o Senhor nos guardou ao longo desta semana. Amém. Nos ajudes a entendermos a Tua palavra e a praticá-la no dia a dia, principalmente a que será pregada hoje. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos a Ti, Senhor, nesse dia de sábado, agradecidos, Senhor, por mais uma vez conseguirmos depositar os nossos dízimos, nossas ofertas. Pedimos a Ti, Senhor, que derrama a Sua bênção sobre nós. Pedimos também que o Senhor também ajude, Senhor, as pessoas que estão lá no sul, Senhor, que é uma condição muito adversa, a gente não esperava, eles não esperavam isso, Senhor. Ajude, Senhor, cada um deles, cada animaizinho, Senhor Jesus, que está ali naquela condição. Peço a Ti, em nome de Jesus, aqueles que também não conseguirão ofertar, Senhor, dê condições também para que eles venham ofertar, Pai, nessa casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia para aqueles que chegaram depois da missão. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Alguns temas que incomodam muita gente. O tema que eu gostaria de estudar com vocês hoje é um tema que tem me incomodado há muitos anos. A cada 5 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela reúne a sua liderança para vários motivos.
Um dos motivos é para a escolha dos novos administradores, mas esse não é o principal motivo. Isso aí daria para fazer em 2 dias, mas demora 10 dias porque a igreja estuda os problemas que a igreja está enfrentando ao redor do mundo. Então, a alteração do manual da igreja e o estabelecimento de alguma doutrina necessária, nova, que a igreja já está praticando, acaba colocando ela no papel. Então, muitas coisas acontecem numa reunião como esta. E em 2015, nós tivemos uma reunião como essa na cidade de Atlanta, na Geórgia, e lá foi lançado o programa da Escola Sabatina Viva. Por causa da pandemia e outras situações, ela demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, completando um pouco mais de 170. Nos últimos 50 anos, uma média de 4 em cada 10 pessoas que se batizam deixam a igreja. Nós temos visto que isso tem aumentado. Eu estou com uma estatística de 2016, mas isso tem aumentado um pouquinho mais no período em que nós estamos vivendo hoje. Assim, há anos tem havido ênfase constante na importância de fechar a porta de trás. Mas o que é fechar a porta de trás? Muitas vezes não gastamos tempo estudando esse assunto. Então veja só essa... Eita, isso eu queria pular mesmo. Veja só essa estatística. De 2016 a última, nós batizamos 251.877 membros aqui na divisão sul-americana. Mas nós perdemos 164.799 mil. Então nós tivemos um crescimento de 87 mil, apesar de batizarmos 250 e poucos mil. Aonde foram parar essa diferença? Então essas coisas aqui me perturbam, me tiram o sono de muitos administradores, de muitos membros da igreja, e nós precisamos de alguma maneira resolver isso em algum momento. Novamente eu me pergunto, será que este é o nosso objetivo? Fechar a porta para que ninguém possa sair da igreja? Não, não é esse o objetivo. O que tem a igreja feito para que eu permaneça na igreja? Essa é a pergunta. Será que a igreja se tornou atrativa para mim? Será que a igreja tem o suficiente para que eu não possa desistir e deixar essa igreja? Focar apenas na retenção ou fechar a porta de trás fica aquém de abordarmos o problema. Fica bem fora do lugar. Nós não queremos que os membros fiquem apenas por causa da atenção que recebem. Porque aqui tem almoço, porque aqui tem um bom culto, aqui tem pessoas que vêm o tempo todo e são pessoas alegres. Não, não é por causa disso que nós queremos que as pessoas fiquem. Nós queremos que as pessoas fiquem aqui porque elas gostariam de um dia estarem no céu. Então é muito importante ter um almoço de vez em quando, é muito importante ter um bom clube, ter pessoas sociáveis da igreja, isso é fundamental, é ótimo isso. Mas isso não basta, não é suficiente, isso é apenas temporário. Porque se muda o líder, pode mudar tudo. E a igreja não pode estar à mercê de apenas um líder. Nós queremos... Nós queremos que eles fiquem por causa de seu amor por Cristo, por causa da sua conversão, da sua comunhão, do seu compromisso com a Bíblia, da sua visão de missão e a mensagem da Igreja Adventista do sétimo dia. E aqui está algo que vai mantê-los na igreja, mesmo quando a porta do fundo estiver aberta, mesmo quando o líder não proporcionar tudo aquilo que nós imaginamos. Por quê? Porque o que tem aqui é superior a tudo isso. Porque
porque as demais coisas são muito passageiras. Então o que nós precisamos é passar, aprendermos, desenvolvermos, a passar de apenas consumir para produzir. De apenas ser um consumidor de culto, um consumidor das coisas que a igreja oferece, para produzir algo para que a igreja possa avançar. Amém. E isso não é uma responsabilidade de quem foi eleito. Isso é responsabilidade de quem? De quem? Não. Minha. É minha, porque se eu falo todos, aí se um não fizer, o outro faz. A responsabilidade é minha. Eu sou a igreja. A responsabilidade é da igreja. Eu tenho que ter uma convicção de que vai manter essas pessoas. Para começar, precisamos mudar um pouco o foco de retenção para discípulo. Nós nos preocupamos muito em reter, mas se nós nos preocuparmos um pouco mais em fazer discípulos, as coisas poderão mudar. E este é o conselho que nós temos do céu, tanto biblicamente como do Espírito de profecia. Jesus disse uma vez: quem procura salvar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perder. E quem perde a sua vida vai o quê? Salvar. Nós estamos vendo algumas histórias tremendas na lição da Escola Sabatina. Lutero, Jerônimo, Tyndale e outros mais, que não tiveram amor pela sua vida como eles tiveram pela palavra, pela igreja. Entendeu? Então, é o que Jesus está dizendo. Da mesma forma, a única maneira de garantir que alguém permaneça na igreja é treiná-los para não sair. É auxiliá-los para que eles não venham sair. Isso é um projeto. Isso é um projeto. Isso é ir e pregar. Fazer discípulo. Tá certo? Veja o que diz o livro Parábola de Jesus, página 354. Quanto mais alguém experimentar explicar a palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará. Então, se você recebeu um estudo bíblico, você recebeu uma luz. Agora você vai dar esse estudo bíblico para outra pessoa. O que vai acontecer com você? Você vai crescer. E se você der um estudo bíblico desse toda semana, o que vai acontecer com você? Entendeu? A lógica do que Jesus estava dizendo, Ellen White, ela incentiva novos membros a começar a compartilhar a sua fé imediatamente após o batismo. Agora, para ela começar a fazer isso imediatamente após o batismo, ela tem que ter algumas convicções quando ela é batizada. Porque se ela for pega a laço, que convicção ela traz? Se ela for simplesmente para um lado rápido, que convicção ela leva? Então a responsabilidade é nossa. No domingo passado, aliás, no fim de semana passado, nós tivemos a comissão plenária da divisão sul-americana. Nessa divisão plenária foi tomada duas decisões. A primeira decisão: todo novo membro, para ser batizado, ele tem que ser avaliado pela comissão da igreja. Não deveria ser feito isso sem precisar de um voto, mas a igreja tem que tomar esse voto. Então, de algum momento para frente, isso vai começar a acontecer. E outra coisa: todos os membros, para serem batizados, terão que ser apresentados à igreja antes do batismo e votados pela igreja. Precisaria tomar um voto como esse? Mas, dentro desse projeto, apesar de ter começado lá em 2015, as coisas estão caminhando e estão andando. O outro voto que foi tomado, uma pessoa só é considerado desaparecido, que pode ser feito um rebatismo, somente depois de 1 ano, quando todos os esforços da igreja local forem colocados a efeito. Porque muitas vezes a pessoa desaparece 2, 3 meses, volta e faz o quê? Rebatiza. Volta para o batismo novamente.
Então veja só o conselho de Ellen White, no livro Evangelismo. Quando a alma se converte, qual é a primeira coisa que a igreja deve fazer? Ponte-as a trabalhar imediatamente. Você já ouviu dizer na comissão de nomeações, quem já participou? Não, é muito novo. Já ouviu isso? É certo ou errado isso? Pelo que está dizendo aqui. Põe imediatamente para trabalhar. E ao trabalharem, elas, segundo a sua capacidade, tornar-se-ão mais fortes. É enfrentando as influências oponentes que somos confirmados onde? Na fé. E aí nós vamos crescendo. Por exemplo, um jovem, você tem 3 filhos em casa e daqui a pouco eles vão precisar entrar no mercado de trabalho. Que experiência eles vão ter no novo emprego, no primeiro emprego? Se ninguém acreditar neles, eles vão começar a trabalhar algum dia? Então a igreja precisa acreditar nos novos membros e colocá-los ao trabalho. Glória a Deus. E veja só, Serviço Cristão, página 69. E seja a todos ensinado a maneira de trabalhar, especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé, devem ser ensinados a cooperar com Deus. É uma responsabilidade nossa. E a pessoa, quando aprende a fazer, ela vai fazer com o quê? Com amor, com gozo, com vontade, com desejo, porque ela sabe o que está acontecendo. Olha outro texto, página 9 agora, no mesmo livro. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Missionário. O que é o missionário? Que leva a palavra. É quem tem uma missão. E qual é a missão da igreja? Tornar Cristo e a sua palavra conhecido para aqueles que não conhecem. Então, quando uma pessoa é batizada, ela já deve vir como missionária. Ela aprende onde isso? Estudo bíblico. No estudo bíblico, na classe bíblica ou no estudo bíblico. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. É o mesmo princípio do que eu coloquei agora há pouco. Nós temos o consumidor e temos o que produz, produtor. Então é o mesmo princípio que o Senhor coloca. Então a chave para o discipulado, para o sucesso do discipulado, é que o receptor se torne um doador e o consumidor se torne um produtor. Agora, quem que vai fazer isso? Atos dos Apóstolos, página 353. Não são poucos, mas milhares os seres humanos que vivem apenas para consumir os benefícios de Deus em sua misericórdia, em sua misericórdia que derrama sobre eles, ou derramada sobre eles. Quem que vai ensinar essas pessoas que são apenas consumidoras a se tornar um produtor? A igreja, a liderança constituída da igreja. Esquecem que por negociar sabiamente com os talentos a eles emprestados, devem ser produtores tanto quanto consumidores. É gostoso assistir um bom sermão? Eu gosto. E quando eu vou na igreja de manhã, que o sermão é fraco, eu vou para casa, procuro uma igreja online lá, e hoje nós temos boas igrejas online, e escolho um bom pastor e escuto. Eu preciso me alimentar. E eu só vou poder dar alguma coisa se eu tiver. Então eu preciso me alimentar. Então veja aí, fazendo discípulos. Por muito tempo, o objetivo final de muitas igrejas tem sido o quê? Apenas o batismo. No dia do batismo você coloca ali um tapete vermelho, a pessoa vem recebida, aquela festa toda. Meia hora depois do batismo, quem escutou falar daquele indivíduo de novo? Ninguém mais, porque o nosso foco está onde? Apenas no batismo. E uma vez que é batizado, a nossa atenção é deslocada imediatamente para outra pessoa. E nós vamos trabalhar com outra pessoa.
Embora nunca devemos diminuir o significado do batismo, nós devemos lembrar que esse não é o objetivo final. O batismo é apenas o início de uma carreira, de uma caminhada, o início de uma fé, de uma conversão, a confirmação de que as coisas estão mudando na sua vida. Se eu parar no batismo, eu fui negligente. Se eu parar como líder da igreja no batismo, eu fui negligente. Então eu tenho que avançar, eu tenho que trabalhar. Então a grande comissão não é fazer membros. Mateus 28, 19. A grande comissão é fazer o quê? Discípulos. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Um de cada vez. Eu não estou entendendo todo mundo falando ao mesmo tempo. O aluno. E o aluno faz o quê? De quem? Do professor. E quem é o professor no caso de um aluno recém-batizado? Sou eu. Qualquer membro da igreja. Qualquer membro da igreja é um professor. E vai instruí-lo. Só que a igreja precisa se organizar para isso. Depois que alguém é batizado, ainda há muito trabalho a ser feito no desenvolvimento desses novos convertidos em discípulos adventistas do sétimo dia ativos. Por isso que muitas vezes nós batizamos milhares de pessoas e perdemos milhares de pessoas. Porque o nosso foco é só o batismo, batismo, e não estamos preocupados em formar um discípulo. Um discípulo é um seguidor de Jesus, e Jesus tinha isso a dizer sobre aqueles que o seguiram. Veja o que ele tinha a dizer. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês o quê? Comedor de peixe? Pescadores do quê? De homens. Por que ele usou a expressão pescadores de homens? Porque o bom número de discípulos dele eram pescadores de peixe. Ele foi lá no mar da Galileia, na praia, buscar esses indivíduos. Então eles sabiam o que era ser um pescador de homens, porque eles já eram pescadores de peixe. Então eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Então veja aí, a partir desses dois versos curtos, nós aprendemos que os discípulos de Cristo se negam a si mesmos e se tornam trabalhadores para Deus. Então eles acabam se tornando pescadores de homens. Agora observe o que Ellen White tem a dizer sobre negar-se e trabalhar. Veja aí, Serviço Cristão, página 51. Eu me preocupo com isso, me preocupei muito com isso, mas a resposta estava no nosso nariz. Era só Deus dele e ver. Aliás, uma das maiores igrejas que foram fundadas na China, com milhares de pessoas, não é adventista, é uma igreja pentecostal. Sabe qual é o livro base desse pastor? Serviço Cristão, de Ellen White. Ele passando pelos Estados Unidos, viu esse livro, comprou, levou, colocou em prática, fundou uma das maiores igrejas que nós conhecemos hoje. E ela diz assim: é evidente que todos os sermões pregados não produziram grande colheita de obreiros abnegados. Então, quando fez uma avaliação, quando ela escreveu isso, ela chegou nessa conclusão. Deve considerar-se que este assunto envolve os mais graves resultados. Porque se o indivíduo não se transformar num discípulo, vai trazer algum benefício para a igreja? Para o reino? Para a sua vida? Não. Está em jogo o nosso destino eterno. E olha essa frase que ela usa: as igrejas estão definhando porque os seus talentos não foram empregados para difundi-la luz. Sério isso, né?
A grande comissão, irmãos, é mais do que fazer membros através do batismo. A grande comissão vai além, trata-se de fazer discípulos. Os membros podem encher os bancos da igreja, mas os discípulos dão uma influência positiva, abençoam outros, ganham almas e têm, em última análise, ficam na igreja. Eu sou membro desta igreja há 66 anos. 66 anos eu sou membro dessa igreja. Com 20 dias eu cheguei nessa igreja pela primeira vez. E nunca mais saí. Amém. Nunca mais saí. Não fui rebatizado nenhuma vez. Só tive o meu batismo e nunca mais saí. Glória a Deus. Mas eu tenho visto milhares de pessoas que vêm e não ficam. Quem que Deus vai cobrar no final? Eu fico assustado com isso. Fico preocupado. O nosso trabalho não está completo até que o consumidor se torne um produtor. O nosso trabalho aqui está se referindo a quem? A igreja. Até que aqueles alcançados pelo Evangelho se tornem pescadores de homens, fazendo discípulos, queridos, é fazer um novo membro que nega a si mesmo por Cristo. Ele abre mão do que ele é por Cristo Jesus. É fácil isso? Não. É possível isso? É, lógico. Nós vemos aí muitas das orientações de Deus. Então, como que nós vamos fazer um discípulo? Então, agora eu vou dar alguns passos para nos ajudar nisso. Comunhão com Deus. Onde começamos nossos esforços para garantir que novos membros se tornem discípulos ativos? Orientando e ajudando cada um desses a ter uma comunhão pessoal com Deus. Começa com conhecer a fonte, conhecer a árvore. Jesus disse em João 15 que nenhum galho que for cortado vai permanecer vivo. A vida só vai permanecer se nós estivermos no galho. Agora, se eu não conheço o tronco, como que eu vou sobreviver? Eu preciso conhecer esse Jesus. Eles só podem dar o que receberem de sua própria relação com Cristo, como um Salvador pessoal. Os novos membros devem ser incentivados a construir um hábito de comunhão. E olha, queridos, eu fui aprender isso. Eu já tinha mais ou menos 20 anos de ministério. Eu fui aprender a desenvolver um hábito de comunhão. Então, nós não podemos jogar perto de quem não faz isso, quem não sabe. Por quê? Porque eu só fui ensinado a isso quando a igreja lançou aquele projeto às 40 madrugadas. E aí, de maneira sistemática, eu levantava de manhã, lia minha Bíblia, fazia meu culto, eu, a minha esposa, a minha família. Mas o momento da comunhão, como a igreja sistematizou e ensinou, o pastor Miguel, lembra dele? Coração, ele falava. Então, eu aprendi isso nesse período. Então, nós temos que ensinar esse hábito. Eles não vêm sabendo, eles não aparecem sabendo. Muitos membros batizados recentemente passaram por uma série evangelística ou receberam uma série de estudos bíblicos. Então, ao invés de eles desenvolver um hábito, o que é mais fácil? Você tem uma dificuldade, vai lá no evangelista e ele resolve o seu problema. A igreja pentecostal hoje vive na dependência do pastor. O que o pastor diz é lei. Ninguém lê a Bíblia, nem o pastor, infelizmente. Então, como que nós vamos formar um discípulo? Como que nós vamos procurar alguém de maior experiência para auxiliá-los e fazê-los crescer? Esses devem ser ensinados que a única maneira de manter a vida espiritual é através da comunhão com Deus. E eles não nascem sozinhos. Muitas vezes, alguns estudiosos da Bíblia, ao ensinar, já vêm fazendo isso junto, mas na maioria não. Quando os membros saem da igreja, eles citam razões como problemas na igreja, como conflitos interpessoais,
doutrinários. No entanto, se a verdade for contada, for apurada, na verdade, o que faltou foi comunhão. Porque se eles não estão olhando para Cristo, eles estão olhando para quem? Para os irmãos. Então nós temos que olhar para quem realmente necessita e para quem vai realmente nos ajudar. Pensamentos e desejos mundanos podem retornar àqueles que se convertem. Pode retornar com força. Se nós negligenciarmos o alimento para a nossa alma e oração de estudo da Bíblia, isso com certeza pode levar um novo membro à apostasia. Muitos novos membros não percebem que uma vida espiritual forte não nasce por acaso. E quem já veio para a igreja sabendo disso? Ninguém. Nós precisamos ensinar. Observe a ênfase que Ellen White coloca na importância da oração pessoal para a vida espiritual. Veja aí, Educação, página 258. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. Quantos aqui tem uma alma? Foi uma pergunta capciosa. Quantos aqui é uma alma? Nós somos uma alma. Desculpe aí, mas é uma pergunta, de vez em quando eu faço para testar um pouco. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma, é a vida do ser humano, é a minha vida. E ele diz a mais: a oração particular e em público tem o seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Não é aquela oração que eu faço com a minha esposa, não é aquela oração que eu faço com meus netos, com a minha esposa. Aliás, depois que minha netinha começou a falar, ninguém mais ora em casa. Só ela. Ela é a oradora oficial da casa. Fechou o olho, ela já começa a orar. É impressionante. Ela não deixa ninguém orar. Mas negligenciar o exercício da oração ou envolver em oração esporadicamente, de vez em quando, como parece proveniente, você perde o seu relacionamento com Deus. É um livro chamado Oração, página 13. Nós não lemos a Bíblia meramente. Nós não lemos a Bíblia meramente para o conhecimento. Nós lemos a Bíblia, irmãos, para o crescimento espiritual. Amém. Não é para dizer que eu fiz o ano bíblico que eu li a Bíblia, não. É para o meu crescimento espiritual. O que essa mensagem está querendo me dizer? Será que eu posso trocar o nome do autor ali pelo meu nome? Então você tem que fazer essa interação com o texto bíblico. Se conversa com o texto. O texto está dizendo isso mesmo? Se você tem dúvida, lê um pouquinho para cima, lê um pouquinho para baixo. Interage com o texto bíblico. Não só a oração, mas o poder criativo da palavra de Deus é necessário. Como eu disse na lição, a mesma palavra que criou é a mesma palavra que está aqui na Bíblia. É uma palavra de poder. Então, quando você começa a estudar, você vai ver. Então, vamos considerar alguns textos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu posso estar alimentado, mas eu preciso da palavra. Tendo nascido de novo, através do quê? Da palavra de Deus. As palavras que eu falo a você são espírito e o que mais? Vida. Então, se eu não tiver contato com a palavra, a minha oração é vazia. E a minha vida se torna vazia. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é que muda o meu dia a dia, ela é que muda a minha vida. Então, queridos, nós precisamos ensinar os novos membros a desenvolver hábitos vitais de oração e do estudo da Bíblia diariamente. Deve ser a principal tarefa do novo membro. E nós fazemos isso através do quê? Quando eu era jovem, nós tínhamos um clube chamado Clube Bíblico.
E nós reunimos pessoas de todos os cantos aí. Vinha gente de Santo Amaro, vinha gente da Penha, vinha gente aqui de São Caetano, da Igreja Central Paulistana. O nosso grupo era lá na Vila Industrial, lá no Sapopemba, na Zona Leste. E vinha jovens de todos os lugares. E o que a gente fazia ali? Estudava um tema da Bíblia todo final de semana. Tinha uma pessoa que passava esse tema, e depois os demais iam discutindo, conversando, como aplicar isso na nossa vida. E olha, daquele grupo, ou daquele grupo bíblico, vários pastores saíram para servir a igreja. E eu sou um deles. Sem o estabelecimento dessas metas, desses hábitos, os novos membros se tornarão alvos fáceis do inimigo. Veja o livro O Grande Conflito. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o estudo das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. E um artifício que ele inventou recentemente, muito útil, se chama o quê? Celular. Smartphone. O celular não tomava tanto tempo, o smartphone é que toma o nosso tempo todo, né? Porque você pode acessar as redes sociais e outras coisas mais, YouTube, isso, aquilo, e não tem limite. O terceiro ponto, irmãos, que é de suma importância para que o indivíduo passe de membro para discípulo, é a comunhão com a igreja. Eu estou chegando no finalzinho. Esse é o importante bloco de construção do novo membro, de discipulado para a comunhão. Isso pode ser incorporado em um plano de discipulado em pelo menos de duas maneiras. Primeiro, nós temos que enfatizar a importância de frequentar a igreja. Quando eu era garoto, a nossa igreja ficava distante da nossa casa 5 quilômetros. E nós não tínhamos carro, não tínhamos bicicleta, não tínhamos cavalo, não tinha nada, a gente ia a pé. E nós não perdíamos um culto de JA, não perdíamos um culto de domingo à noite, um culto de quarta-feira à noite, e sem contar, lógico, os cultos de sábado pela manhã, que a gente chegava às 8 horas, 8 e pouco. E a gente saía, estava escuro de casa. Então, a frequência à igreja, fazer esforços intencionais para fazer amizade e integrar os novos membros na congregação. A igreja do Prudência está de parabéns nisso. As pessoas vêm e se sentem bem, mas nós temos que fazer isso de forma intencional, para eles se interessarem pela igreja. A escola sabatina é algo fundamental para isso. É algo fundamental. O discipulado deve incluir ajudar os novos membros a desenvolver um importante hábito de frequentar a escola sabatina, a igreja e a reunião de oração ou estudo bíblico nos pequenos grupos da escola sabatina. A escola sabatina, irmãos, é o coração da igreja. E muitas vezes esse coração está batido bem fraquinho. As relações que constrói, especialmente através da comunhão da escola sabatina e outros pequenos grupos, formarão laços fortes que não vamos quebrar. E eu me lembro até hoje, tenho amigos até hoje, da minha classe de juvenis, quando eu frequentava a classe de juvenis. Laços fortes. Os novos membros devem ser ensinados que frequentar os serviços e eventos da igreja não é apenas uma bênção pessoal, mas é um ministério que fortalece a igreja. Esse negócio de chegar aqui na quarta-feira, ver 3 pessoas, 4 pessoas, e onde estão os outros? Que tipo de esforço nós estamos fazendo para chegar lá? Nós trabalhávamos na roça, 4:30 da tarde, 5 horas da tarde no máximo, todos estávamos de banho tomado para ir à igreja na quarta-feira à noite. Minha mãe era muito dura nesse aspecto. Observe, queridos, como o apóstolo Paulo enfatiza este ponto. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras.
E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém. A igreja, ela é muito importante nisso. Israel se manteve ao longo de milhares de anos e se mantém até hoje. Por quê? Porque eles tinham tempo. E tinha pessoas que para chegar numa festa no templo eles demoravam 1 a 2 semanas de viagem. Mas pelo menos 3 vezes por ano eles compareciam ao templo. E nos demais dias eles ficavam na sinagoga. Paulo nos aconselha a considerarmos uns aos outros, unindo-nos para a comunhão cristã. Nós não somos, irmãos, uma ilha. Nós precisamos. Hoje pela manhã eu fiz uma oração agradecendo a Deus. Senhor, que bom que nós temos uma igreja para ir. Que bom que nós vamos ter uma comunhão vertical, mas também uma comunhão horizontal com as pessoas que ali estão. Isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança. A nossa presença não só aumenta a nossa própria fé, mas ajuda a incentivar e a promover a fidelidade em outros membros que vão à igreja também. Olha, eles estão lá e eu também vou. Além da comunhão vivenciada nas reuniões e funções da igreja, os novos membros precisarão dar uma atenção especial. Evangelismo, página 351. E aqui eu encerro. Depois de as pessoas se haverem convertido à verdade, cumpre sejam cuidadas, não devem ser deixadas a si mesmos, presas das mais poderosas tentações de Satanás. Eles precisam ser instruídos com relação aos seus deveres e ser bondosamente tratados, conduzidos e visitados e orando-se com eles. Amém. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, para manter um discípulo. E logicamente que dentro deste processo todo, nós vamos ensinar esse discípulo a fazer o quê? Missão. Nós vamos ensinar eles a fazer missão. Tá certo? Aí eu não coloquei o último texto lá. Vamos sentar no lado. Tá certo? Queridos, que Deus nos ajude. Glória. O diabo não está dormindo. Aliás, ele está alerta. E ele não está mais alerta porque nós é que estamos dormindo. Porque o dia que nós acordarmos, as coisas vão mudar. E o diabo vai vir para cima. Há umas 4 semanas atrás, eu tive uma reunião com o pastor Araújo. O pastor Araújo, ele é presidente de uma união, numa divisão lá na África. E ele estava contando para nós o que está acontecendo no Malawi. Malawi está havendo um despertamento generalizado pelo Espírito Santo. É algo completamente inexplicável. Inexplicável. O pastor Araújo é um pastor brasileiro, aí dele foi meu professor de teologia, e ele trabalha lá já há alguns anos. Ele falou: olha, nunca vimos algo semelhante. Igrejas inteiras, com o seu pastor, simplesmente mudam a placa, porque encontraram na igreja adventista uma mensagem com significado, uma mensagem que faz a diferença na vida deles. Glória a Deus. Algo impressionante que eu nunca vi. E eu imaginei que isso poderia acontecer pelo Brasil, começar pelo Brasil. Né? E o Brasil, nós temos um país praticamente cristão. Quando ele estava relatando aquilo, eu ficava arrepiado de ver o que Deus vai fazer com uma igreja preparada. O que Deus vai fazer com um grupo de discípulos comprometidos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a entendermos esse tema, a nos preocuparmos com esse tema e a praticarmos esse tema na nossa vida, na nossa igreja. Escola Sabatina viva, em vida. Que Deus nos abençoe.
nós conhecemos quem é esse alguém. Esse alguém é o nosso Salvador, nosso Criador. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, agradecidos estamos, Senhor, porque ao estabelecer a Tua igreja, o Senhor não nos deixou só, sem instrução, para cumprirmos a Tua missão, para cumprirmos o Teu mandamento. Nos ajude, Senhor, a sermos intencionais, a fazermos as coisas da maneira como devem ser feitas, para que as pessoas que se convertem, elas possam desenvolver um desejo e uma realização de um dia estar contigo no teu reino. Está conosco aqui neste mundo desde que Jesus subiu para o céu, e Ele vai nos conduzir até o encontro pessoal com Jesus novamente. Abençoe esta igreja, abençoe a sua liderança, o seu pastorado, que esta igreja possa realmente cumprir essa missão que rogamos por Jesus. Amém. Amém.